Boa tarde a todas. Vamos lá gravar mais um capítulo da novela. Um olhar vale mais do que mil palavras, de Adriana Matheus. E vamos contar a história de uma pombagira. Ou melhor, vamos continuar a contar a história de uma pombagira. Ok? Então, vamos lá continuar. Ele foi mostrar... Esperem lá, que eu acho que isto aqui está aqui meio torcido. Tá bem. Então vamos lá continuar. Ele foi mostrar o novo barco que está ancorado no cais para Maxwell e Eulália. Imagine. Se desencontraram no meio do caminho porque Eulália quis vir na frente antes do marido. E Pietro, porque não veio me ver. Aquele ingrato não me se lembra mais que tem outra irmã? Ficou bem de vida e esqueceu-se por certo. É isso. Não diga sandices. Seu irmão Pietro só chega no comboio de amanhã, disse ela, colocando a minha refeição sobre a minha mesinha de cabeceira, parecendo não dar muita importância às minhas lamúrias. Sério? Em que horário o comboio dele chega? Sim, chega no comboio do meio-dia. Fico tão feliz por saber que ele vem amanhã, porque não veio hoje. Aconteceu alguma coisa? Parece que ele vai trazer a noiva com ele. Como ela mora em Londres, ele foi buscá-la antes. Os pais dela tinham de dar autorização para que ela viesse junto com ele. Aquele que parece que são de uma família muito rica e tradicional de Londres. Pietro sempre foi um bom menino. Merece ser feliz. Quer dizer que está noivo? Meu Deus, o tempo passa e não percebi. Sinto tantas saudades do meu irmão. Sim, o tempo passou para nós, Emanuelísia, mas você só se preocupa em sentir ódio em vez em seu coração. É por isso que ainda não percebe isso, disse ela enquanto arranjava a minha cama. Sentei-me em um bocadinho que ficava ao lado da mesinha de cabeceira e comecei a comer. Não retorqui com a minha mãe, pois ela estava certa, como sempre. Enquanto degustava a comida, fiz-lhe uma pergunta que não queria calar dentro de mim. Mãe, porque a senhora hoje mais cedo disse que havia uma coisa que faria o Lália se calar. Isso é sobre mim? Porque se for, quero que me conte. Não é nada demais, apenas uma coisa que pode fazer a Eulália ficar mais preocupada com o casamento dela do que com o seu. Estado delicado, digamos assim. E o que eu tenho de ver com a história? Porque percebo que tenho muito a ver com isso. Eu não deveria contar-lhe, disse ela, parando de recolher a roupa suja. Sentou-se calmamente à beira da minha cama e prosseguiu. Percebo que se não lhe contar, não me vai dar sossego nesta vida, não é? Da última vez em que Maxwell veio visitá-la, quando ele foi embora, ficou uma boa parte do tempo na varanda comigo. Ele me confessou que o casamento dele e Eulália não andava bem, que dormem em quartos separados desde a lua de mel. Ele trata a sua irmã apenas como a progenitora da sua filha e nada mais. Ele me contou que Eulália, por sua vez, persegue-o com inúmeras acusações e ciúmes. A vida de Maxwell tornou-se um inferno. Ele diz que vira e mexe, ela toca no seu nome, acusando-a de ser você a causa da vida dela não dar certo. Ela a culpa pela praga que lançou naquele fatídico dia, mas essa não é a forma que usarei para conter Eulália. Muito interessante. Maxwell confessou que ainda a ama e que na hora em que você quiser, ele foge consigo. Ele veio até mim para pedir a minha bênção. Ele disse que lhe iria propor isso. Ele não comentou nada? Não, acho que sei porquê. Ele me convidou para caminhar na praia. Parecia... Desculpem lá que tive aqui um erro. Parecia mesmo querer falar-me algo, mas eu, como sempre, com a minha mania de sempre querer antecipar as coisas, achando o que ele queria era falar comigo sobre ele e Eulália, acabei por lhe contar sobre o meu mau relacionamento com Henrique e nesse momento ele me abraçou tentando consolar-me. Foi quando Henrique chegou, ofendendo-me, sem mais nem menos. Foi aí que Maxwell investiu sobre ele. O resto a senhora já sabe. Depois desse dia, Maxwell veio poucas vezes aqui a casa, mas sempre na sua presença. Ele mal falou comigo novamente e depois desapareceu. Achei que ele não voltou mais porque não queria nenhum envolvimento com aquela história que aconteceu comigo. Ele comentou que o casamento dele ia mal. Eu o achei triste, mas nunca pensei que ele estava disposto a voltar e fugir comigo.
Foi melhor assim. Ele tem de tirar da cabeça essa ideia de querê-la para ele. O que passou e o que está feito, está feito. O facto é que usei o amor dele por si para conter Eulália. Eu disse a ela que se ela não se preocupasse mais com o casamento dela e com o sentimento que ainda havia entre vocês dois, que ela acabaria por perder o marido. Confesso que ela ficou furiosa. Queria saber se eu sabia de alguma coisa entre vocês os dois. Respondi que não havia nada, mas que se ela não parasse com toda aquela loucura, querendo vingar-se de si, o casamento dela acabaria porque ela só estava a colocar mais lenha na fogueira. Eu disse que, se ela contasse ao seu pai, você aceitaria a proposta que Maxwell lhe fez, pois ele estava disposto a assumir o seu filho. Lógico que ele ainda não sabe disso, mas ela não precisa de saber desse pequeno detalhe. Mãe, a senhora é cheia de artimanhas. Nunca imaginaria uma história como essa para me defender de Eulália. E depois, a bruxa sou eu? Não sou bruxa, mas também não poderia permitir que sua irmã cometesse mais injustiças contra você. Ela já conseguiu o que queria. Já é o bastante. Sei que você não é a filha com que sonhei, porque agora carrega esse pecado consigo, disse ela, apontando para o meu ventre. Mas não. Poderia permitir que seu pai a pusesse fora de casa por causa das intrigas de sua irmã. Você é minha filha e não importa quantas vezes tenha errado. Não vou julgá-la, porque isso só cabe a Deus. E sei que lhe contei tudo corretamente. Tenho minha consciência tranquila. Penso que você não mentiu para mim, que foi atacada por aqueles bandidos e seus amigos. O que temos de fazer agora é tentar esconder o máximo do seu pai, porque aí sim tenho de pensar como faremos quando o bebê nascer. Não consigo dormir. Esta situação está a tirar-me do sério. O melhor a fazer é rezar e pedir muito a Deus que faça com que o pai viaje o quanto antes. Fiquei a saber que tenho uma viagem atrasada e ficarão em terra muito pouco tempo este semestre, talvez menos de 2 meses. E se isso acontecer, vamos dizer que alguém abandonou esta criança à nossa porta. O facto de ele aceitar ou não já é outra história. Agora deite-se um pouco e repouse. Vou levar este prato para a cozinha e fazer sala para Maxwell e sua irmã, ou corremos o risco de seu pai entrar sorrateiramente e ouvir o que falamos. Encerramos aquela conversa. Deixou-me admirada a esperteza da minha mãe, que para mim era até então uma mulher humilde e submissa, sem voz ativa. Aprendi a minha primeira lição. Dar a todos o seu ouvido e a poucos as suas palavras, ou seja, falar somente o que é necessário quando for necessário. No dia seguinte, meu irmão Pedro chegou de viagem e veio ver-nos, trazendo a noiva Joaquina. Era uma jovem muito branca, de olhos azuis e cabelos muito negros, miúda e de aparência bem frágil. Muito gentil e simpática, ficámos logo amigas. Não contei a Pietro sobre a minha gravidez, não queria aborrecê-lo, pois só ficaria uma semana e depois voltaria para Londres. Aproveitei ao máximo a estadia de Pietro e conversámos muitas coisas. Ele estava tão feliz. Estava na Faculdade de Medicina, estava a trabalhar numa das fábricas de Maxwell como administrador. No sábado, eu e a minha mãe fomos levá-los à estação do comboio. Minha mãe chorou muito ao vê-lo partir. Meu pai ficou na cidade enquanto eu e minha mãe voltávamos para a casa de charrete. Estava louca por chegar a casa. O movimento da charrete estava a fazer muito mal. Ao chegarmos em frente à casa, quis ser a primeira a descer e arrisquei a dar um pulinho no chão. Foi quando senti uma pequena dorzinha ao lado da barriga e percebi que um pingo de sangue caiu no chão. Minha mãe correu para dentro comigo, sentou-me na poltrona e foi em seguida para a cidade buscar o médico. Ele chegou meia hora depois com ela. Eu estava a chorar de tanta dor que sentia. Imediatamente ele disse ao ver-me: a menina está grávida e eu ouso usar essas faixas. Está a prejudicar a criança. Ele me levou para o meu quarto, fez-me desenrolar as faixas e fez toques para saber se estava tudo bem. Tirou o estetoscópio do ouvido e disse: sua situação é muito delicada e não pode usar faixas na barriga. Mas, doutor, se meu pai souber, vai-me matar. Ou pior ainda, vai expulsar-me de casa. Serei banida do meio da minha família e o que farei? Sem um teto para morar com uma criança nos braços, ninguém me vai dar guarida. Serei considerada uma mundana e meu pobre filho será muito mal visto. Desculpe, doutor, não consigo uma outra maneira a não ser continuar a enfaixar a minha barriga, para que meu pai não descubra que estou grávida. Não posso arriscar ser pega de surpresa antes que o meu pai viaje. Eu e minha mãe
temos um plano. Mas, até lá, essa é a única coisa a ser feita. Só tenho a dizer que se você não obedecer às minhas ordens, matará o seu bebê. Quanto ao seu pai, acho que já devia lhe ter contado. A pior coisa para um homem é a sensação de ter sido enganado dentro da sua própria casa. Talvez se a menina tivesse contado, teria cuidado de danos no futuro. Desculpe, mas está sendo egoísta com o seu filho, menina. Porque, para mim, só está preocupada com a reação do seu pai. A mim não interessam as reações dele em relação à menina. O que me preocupa neste momento é que a menina está a perder muito líquido. Pensa um pouco, menina. Esse é o preço que terá de pagar pelo seu erro. Mas o que me importa agora é essa criança. Naquele momento em que eu pensava qual a decisão que teria de tomar, meu pai retornou, entrou sorrateiramente no meu quarto. Ao ver-nos, ele saltou em cima da minha mãe como um animal enfurecido, raivoso, arrancando-a de perto de mim e atirando-a para o chão. Ao ver a minha mãe ser atirada ao chão como uma trouxa de roupa suja, regalei os olhos porque sabia que ele viria para cima de mim também. Antes, porém, ele gritou tão alto que, por certo, toda a Valência ouviu. O que está a acontecer aqui? Eu sabia que havia algo de errado. Olhou para a minha barriga, que estava quase desnuda, e prosseguiu. Sou infeliz. Eu sabia que você me daria uma decepção. Sua filha do diabo. Ele é, no mínimo, é o pai desse bastardo que carrega no ventre. Ao ver que o meu pai partira para cima de mim, o doutor segurou fortemente, pedindo que eu fugisse do quarto, enquanto ele também tentava conter a fúria do meu pai. Eu ainda sentia dores fortes e quase não conseguia me levantar. Mesmo assim, consegui chegar até ao corredor. De repente, uma mão me empurrou pelas costas e caí no chão, batendo com a barriga. Não me lembro de muita coisa. Só lembro de minha mãe tentando me levantar e o doutor pegando em mim ao colo e pondo-me novamente na cama. Acordei, horas depois, e muitas pessoas estavam à minha volta. E entre elas a parteira, duas escravas da fazenda da senhorita Constância, que vieram ajudar a parteira Serafina, minha mãe, o doutor, Maxwell e Eulália. Quando despertei, senti-me vazia e apalpei a minha barriga. De imediato perguntei, vendo que aquelas mulheres olhavam-me aterrorizadas. O que aconteceu? Onde está o meu bebê? Todas se entreolharam e minha mãe deixou cair dos olhos uma lágrima. Mediante aquela situação suspeita, tornei a repetir a pergunta. Onde está o meu bebê? O que aconteceu comigo? Todas aquelas mulheres saíram uma a uma sorrateiramente, inclusive a parteira e o doutor, deixando-me sozinha com minha mãe. Olhei-a fixamente nos olhos e disse: Mãe, há algo de errado aqui e eu quero saber o que é. Filha, você ainda é jovem, linda, e logo terá outra oportunidade de conhecer um belo rapaz que a fará muito feliz. Ela começou a chorar, não conseguindo prosseguir com a conversa. Eu, vendo que algo muito errado estava a acontecer, chamei aos gritos o doutor, que entrou quase de imediato no quarto. Quero ver o meu bebê agora, disse ao vê-lo. Ele, porém, aproximou-se de mim, passou a mão sobre minha testa, dizendo: Sinto muito, minha filha, eu deveria ter-lhe dado ouvidos. Quero o meu filho aqui perto de mim. O que fizeram com o meu filho? Novamente ele passou a mão em mim, só que desta vez nos meus cabelos, dizendo: Sinto muito mesmo, mas é impossível que possa vê-la. Você tinha razão, era uma menina. Por que era? O que aconteceu com o meu bebê? Para onde vocês a levaram? Quero que me ajude, que me diga, pois irei buscá-lo imediatamente. Ele, porém, olhou para a minha mãe com um olhar de cumplicidade e disse: Não poderá buscá-la. Não se lembra do acidente? Que acidente? Não sofri nenhum acidente. Sim, você tropeçou. Tropeçou e caiu com a barriga no chão. O seu bebê, infelizmente, não resistiu à queda. Ela teve uma fratura no crânio. Isso é mentira. Não sofri acidente nenhum, insisti. Minha mãe enxugou as lágrimas que desciam pelas faces e deu continuidade àquela conversa. Você ainda é jovem, filha, e poderá se casar com o Sr. Dantas. Ele é mais velho e não se importa com esse infortúnio que houve na sua vida. Minha cabeça começou a girar e comecei a me lembrar do que realmente houve comigo. Quando saí do meu quarto, deixei o doutor assegurar o meu pai. Então, quando já estava no corredor, ele me alcançou, puxando-me pelo vestido.
Então consegui escapar e ele veio em cima de mim, empurrando-me no chão. Minha cabeça girava e no meio daquele monte de tormentos de imagens e sensações, eu ouvia de longe o doutor a dizer: sinto muito, mas nunca mais poderá ter outro filho. E no meio, junto com a voz do doutor, a voz da minha mãe também falava comigo: case-se com o doutor Dantas. Ele não se preocupará com o seu infortúnio. Sentia que o meu mundo tinha acabado. As pessoas começaram a entrar no quarto. Eu as via como formas distorcidas, até que vi um túnel escuro se formar à minha frente dentro dele. Milhares de pontinhas de luz brilhavam. Fui caindo, caindo, e não ouvi nem vi mais nada. No dia seguinte acordei a tremer de frio, com a minha mãe sentada ao meu lado. Assim que percebeu que me movimentei na cama, disse: que bom que acordou. Estávamos preocupados consigo, minha filha. A senhora pode ser que sim, mas o restante não tenho certeza. Não diga asneiras. Maxwell até se propôs dormir aqui. Se não o fez, foi porque sua irmã interveio e obrigou a ir para casa, ameaçando proibir de ver a filha. E ela deve ter ficado muito feliz a ver a minha infelicidade, não é? Não, Emanuelícia. Ela sente muito ciúme de si, mas se compadeceu com a sua situação. Agora deite mais um pouco, que irei trazer-lhe algo para comer. Precisa de se alimentar bem. São ordens do doutor, porque perdeu muito sangue. Não quero descansar. Quero ver o corpo da minha filha. Deixei por conta do doutor. Ele a levou para que fosse enterrada. Ele não ia contar ao padre que foi um aborto. Caso contrário, o vigário não iria enterrá-la em solo sagrado. O doutor disse que a criança nasceu morta e que é de uma de suas pacientes. Assim, ninguém irá acusá-la de adultério e a igreja não vai excomungá-la. Logo, você estará melhor e podemos conversar sobre o seu futuro. Quero que pense com carinho na sua união com o Dr. Dantas. Mãe, não me vou casar com um homem que tem idade para ser meu avô. Não quero homens de espécie nenhuma em minha vida. Eu os odeio um a um. Não fala assim, filha. Tem de se casar, ou seu pai não irá permitir que fique aqui. Então que seja feita à vontade desse assassino, pois quero que fique bem claro, não vou-me casar contra a minha vontade. Naquele exato momento, meu pai entrou e disse: não quero uma mundana na minha casa. Pegue nas suas trouxas e saia daqui imediatamente. Se não o fizer por bem, eu mesmo atiro as suas tralhas para o meio da rua. Não será preciso. Faço isso com muito gosto, pois não tenho a menor vontade de permanecer ao lado do assassino da minha filha. Deveria de me agradecer de lhe ter poupado o desgosto de criar o filho bastardo da besta. O meu filho nunca foi da besta. Era o filho de um homem tão inescrupuloso como o senhor. Ele avançou para cima de mim para me agredir, mas foi detido pela minha mãe. Eu olhei para ele nos olhos e disse: deixe que ele venha, minha mãe. Não tenho medo dele ou de qualquer outra pessoa. Saiba, meu pai, que se o senhor me encostar a mão, terá de me matar. Caso contrário, mato eu assim. Ele arregalou os olhos e respondeu friamente: não sou mais seu pai, e saia da minha casa e com a roupa do corpo. Eu a amaldiçoo e renego como filha. Já sou amaldiçoada porque sou a mulher escolhida para quebrar a maldição da sua raça maldita. E agora, por sua causa, sou uma árvore seca, não precisa de me amaldiçoar mais, porque o Senhor me tirou o direito de ser mãe para sempre. Não existe maldição maior do que essa. Mas escreva uma coisa: mesmo que nunca mais volte a esta cidade, saberei do seu fim, onde quer que eu esteja. Quero que o senhor morra, caído, como um mendigo, e que os cães da rua façam pouco da sua carcaça. Mas não se preocupe, mandarei flores. Dizendo isso, virei para minha mãe, que estava a chorar, e disse: não se preocupe, minha mãe, não vou morrer de fome. Aliás, não vou morrer, porque já estou morta para todos vocês. De hoje em diante, esqueçam-me. Fui saindo, porta fora, trajando apenas uma única roupa no corpo, que estava coberta de sangue. Minha mãe acompanhou-me até à porta, perguntando para onde eu iria. Respondi: ficarei uns dias nas cavernas, até que possa me recuperar. Não se preocupe comigo, pois estarei bem. Lembre-se de mim como eu era de antes. Agora, esta que aqui está, não é mais a sua filha. Sou outra pessoa, de agora em diante. Ela chorou, implorou para que eu não fosse. Dizia que iria convencer meu pai a voltar atrás, mas depois do que ele me fez, e conhecendo como eu conhecia, sabia que seria inútil permanecer e conviver com aquele monstro.
Pela primeira vez em minha vida, eu estava sendo fria. Sei que minha mãe caiu ao chão desmaiando, mas não olhei para trás. Caminhei muito até que, por fim, cheguei às cavernas, o que me fez sentir mais fria ainda. Revirei os baús de Eleonor e peguei um manto para me agasalhar. Fui à entrada das cavernas e peguei umas ostras. Fiz um caldo para me aquecer do frio. Deitei-me na cama de palha de Eleonor, pois estava muito cansada. Fiquei fitando o teto. Então percebi que as lágrimas rolavam em minhas faces. Imediatamente passei as mãos sobre os olhos e levantei-me dizendo: nunca mais, Emanuelísia, você será fraca de chorar como uma criança mimada. Peguei o livro de evocações de Eleonor e comecei a ler sobre como evocar o demónio. Peguei numa pedra, comecei a traçar no chão aqueles símbolos estranhos. Fiz um círculo sagrado e a estrela de 6 pontas invertidas no meio do círculo. Acendi velas em volta dela e evoquei a besta, dizendo: Zolar, rei das trevas, apareça para mim. Invoco-o para lhe oferecer minha alma em troca dos seus favores. Não precisei de implorar muito, pois a besta abriu o chão da caverna, fazendo a terra tremer. No meio do chão, uma enorme fenda abriu-se e eis que a besta surgiu em sua forma original. Um enorme bode negro, com um pentagrama de ouro no meio da testa. Ao ver-me, ele bateu os cascos no chão e deu uma de suas costumeiras gargalhadas. Finalmente, a Senhora das Profundezas implora por minha ajuda. Em que posso servi-la, minha rainha? Reverenciou-me. Quero vingar-me de tudo e de todos que me fizeram mal, e sei que somente o Senhor poderá me ajudar. Sim, minha rainha, mas o que me ofereces em troca? Minha alma, meu corpo, minha felicidade e fidelidade. A besta deu outra gargalhada. Sua alma já tenho, minha rainha. Seu corpo não me é de muita valia. Quanto à sua fidelidade, é inevitável que seja fiel a mim. Então, ofereço-lhe o meu amor. Novamente a besta respondeu, riu e respondeu: Não seja tola, minha rainha, ninguém nunca me amou. Sei que isso será impossível. Nada é impossível. Dê-me um voto de confiança e mostro-lhe que nunca mais amarei a nenhum homem sobre a terra e que todos os dias de minha vida vou trabalhar para que meu sentimento cresça dentro do meu peito. A besta ficou séria. Após me rodear, disse: E o que você quer em troca, minha rainha? Juventude eterna? E também quero me vingar de todos os meus algozes. Não tenho o poder de mantê-la viva por toda a eternidade. Enquanto estiver sobre a terra, somente enquanto estiver ao meu lado no inferno. Aí sim, poderá ser bela e jovem para sempre. Mantê-la-ei jovem enquanto a sua vida for permitida. Quanto ao resto, que seja feita a sua vontade. Está disposta a fazer então um pacto comigo? Sim, estou. Sabe qual será o preço? Sim, sei, e estou disposta a pagá-lo. Então, a partir de hoje, que sua alma e também a sua matéria pertençam a mim. Dizendo isso, a besta soprou, e o ar que saía da sua boca cheirava a enxofre e me fez adormecer profundamente. Acordei no dia seguinte e não estava mais sangrando. Mesmo minhas cicatrizes que haviam ficado no meu corpo desapareceram para sempre, por completo. Minha pele estava mais alva e meus cabelos haviam crescido uns 30 centímetros e caíram sobre os meus ombros com enormes cachos. Eu estava completamente nua e não me lembrava de absolutamente nada que ocorrera comigo. Sentia-me mais jovem e forte. Olhei para os meus seios e eles estavam mudados, grandes. Minhas coxas, minha cintura, todo o meu corpo havia-se modificado. Eu era outra mulher. E pude conferir isso vendo o meu reflexo nas águas cristalinas dos lagos que se formavam dentro da caverna. Sorri espontaneamente quando me vi. Procurei no baú de Eleonor algo para me vestir. Foi quando achei um vestido vermelho, cor de fogo e uma cintura de couro preta que estavam colocados em cima de um banquinho propositadamente. A besta havia-me deixado um vestido lindíssimo e sapatos, e ao lado havia uma mesa posta cheia de guloseimas. Acabei de me vestir e lambuzei-me com tantas iguarias. Sorri novamente, afinal não era tão mal servir à besta, pois ele tratava muito bem dos seus adeptos. Pensei. Voltei para o livro de magia e comecei a praticar a magia do fogo. Era só eu ordenar que se levante e do nada acendia, trazendo suas chamas para me aquecer nas noites frias.
Fiquei por muitos dias na caverna e, para minha proteção, hipnotizei uma coruja branca. Ela me guiava à noite através dos seus olhos. A besta enviou-me um dos seus guardiões, um lobo negro. Ele me trazia caça para que eu me alimentasse. Assim, segui durante algum tempo, permanecendo ali, naquela caverna, que me serviu de abrigo, enquanto eu colocava meus planos de vingança em prática. Houve, porém, certa manhã em que estava à beira-mar ouvindo o som silencioso do mundo e senti uma mão macia pousar levemente no meu ombro direito. Olhei para trás e era Maxwell, que me fitou perplexamente dizendo: Emanuelise, o que foi que aconteceu com você? Pensei que chegaria aqui e a encontraria caída, suja, maltrapilha, passando fome. Acho que você não me conhece muito bem, meu querido. Caio, mas quando me levanto, corra de mim. Ri. A única coisa que vim fazer aqui é trazer-lhe notícias de sua mãe, que está muito preocupada consigo. Mas, pelo que percebo, você continua arrogante como sempre foi. Como você conseguiu manter-se todo este tempo aqui nesta caverna? Você arrumou algum amante? Dei uma enorme gargalhada que ecoou em toda a encosta. Se você, em outros tempos, o dissesse, eu teria esbofeteado. Mas eu estava aprendendo a debochar da desgraça. Olhei-o firmemente. Depois de me desmanchar de tanto rir, respondi-lhe da seguinte forma: Vamos dizer que tenho um benfeitor que não é deste mundo e que nada me deixa faltar. Então é verdade. Você transformou-se em uma bruxa e fez um pacto com o demónio. Nossa, como correm as notícias rápido neste lugar. Quem foi o mensageiro que lhe contou tão rapidamente essa notícia? Como disse, vim trazer notícias de sua mãe, que não está nada bem de saúde, e pediu, mesmo estando em estado débil, por causa da doença, para lhe dizer que a Inquisição está vindo capturá-la. Como? O que é que há com a minha mãe? Ela contraiu a peste, como muitos na vila. Sem querer, ela, em estado débil, pela febre muito alta, acabou contando o seu segredo a seu pai, que a entregou à Inquisição. Ela me mandou chamar quando soube que o seu pai havia feito e pediu para que eu a ajudasse e pediu também para que não deixasse que nada de mal lhe acontecesse. Imediatamente prontifiquei-me a ajudá-la, mas, pelo que percebo, você já tem um protetor. Não é bem assim. Ele me protege de outra forma. Como, por exemplo, não me deixou passar fome até agora. Sou-lhe grata por ter vindo até aqui me avisar, mas não sei o que fazer. Não tenho dinheiro para seguir o caminho e fugir. Ele sorriu. Agora, quem não me conhece é você. Trouxe comigo um pequeno obséquio que lhe dará a oportunidade de fugir até França. Lá, você poderá começar uma nova vida. Paguei a um caixeiro que a levará até Marseille, onde daqui a 2 meses nos encontraremos. Vamos nos encontrar? Sim. Assim que estiver tudo resolvido aqui, irei para junto de você e viveremos juntos. Mas e a sua filha Eulália? Eulália ficará bem de vida, pois deixarei para ela a fábrica e a casa. Quanto à minha filha, não posso prender-me a Eulália por causa de uma criança inocente. Minha vida é um inferno ao lado da sua irmã e não posso deixar que minha filha cresça no mesmo meio com tantas brigas. Isso não é um ambiente saudável para ela. Quando ela crescer, escrever-lhe-ei contando os motivos pelos quais saí de casa. Tenho a certeza de que ela entenderá. Você está mesmo decidido, não é? Sim, estou. Então, sendo assim, nos veremos em Marseille. Ele me ajudou a juntar os meus objetos e a arrumar tudo para a viagem. Os animais, porém, desapareceram misteriosamente, como se nunca tivessem existido. Na entrada para a carruagem que ele havia conseguido para me levar para a França, beijou-me pela primeira vez. E foi um beijo diferente, cheio de carinho. Aquele beijo mexeu comigo, porque eu estava carente. Voltámos para as cavernas e nos amamos. Quando terminámos de nos saciar, Maxwell novamente levou-me até à carruagem e se despediu com outro longo beijo. Tudo estaria bem se a besta não tivesse percebido os meus sentimentos por Maxwell. E garanto, não ficou nada satisfeito e puniu-me por aquilo. Eram 6 dias de viagem. No terceiro dia a carruagem parou fora do costumeiro horário em que parávamos para almoçar. Achei aquela atitude muito estranha do cocheiro, que parecia de confiança. Estiquei a cabeça para o lado de fora da carruagem, tentando verificar o que poderia estar a acontecer. Foi quando o cocheiro abriu o supetão
e me puxou para fora. Ele roubou o dinheiro que Maxwell havia-me dado e todo o resto da minha bagagem, só jogando para mim um pedaço de pão e os livros que ele julgava não valerem nada, ou pelo simples facto de não saber ler, o que era mais provável. Fiquei perdida no meio de uma estrada. Não sabia onde ela ia dar. Estava no meio do nada, mas mesmo assim dei graças a Deus por ele não ter abusado de mim. Caminhei por horas a fio até que cheguei a uma pequena província ao norte de França e por lá perambulei por dias. Pedi abrigo em uma taberna e negaram-me. Eu estava cansada e com fome. Foi aí que uma cortesã, ao ver-me perambular pelas ruas, parou e disse: Olá, pequena, vejo que estás perdida por aqui. Sim, estou. Parece que não conhece ninguém por estas bandas, não é? Sim, a senhora está certa. Não conheço ninguém. Então precisará de um lugar para ficar? Certo. Sim, a senhora está correta. Mas para isso vai precisar de trabalhar muito. Faço o que for preciso. Não sou preguiçosa. Com uma cara linda dessas, um corpo desses, não vai precisar fazer muito. Vai chover homens para si. A senhora está a falar que terei de me prostituir para não passar fome? Se quer comer e dormir, terá de dar alguma coisa em troca ou morrerá por estas ruas, minha querida. Desculpe, mas não vou fazer esse tipo de coisas. Vou-me arranjar. Em breve, meu noivo vai-me achar nestas bandas. A mulher deu uma enorme gargalhada e disse: Seu noivo, minha pequena, há dias você está perambulando por estas ruas e até agora seu noivo não veio buscá-la. Você ainda tem esperança, minha querida? Ele, por certo, se existe mesmo, deve estar com outra. Não, ele não sabe que estou aqui. Contei-lhe a minha história e ela disse: Bom, suponhamos que a sua historiazinha triste seja verdade. Mas tem de acreditar. Suponhamos que ela seja. Creio que precisará comer, não é? Acho melhor pensar nisso, porque logo não encontrará mais ninguém que lhe dê pão para comer. Você ainda pode conseguir roubar na praça, como a tenho visto a fazer, porque lá com as vestes porque está lá com as vestes limpas e ainda se pode fazer passar por uma dama. Mas quando estiver com as vestes sujas e cheirar mal, logo será repudiada e vagará por essas ruas, como tenho visto muitas fazerem. As pessoas ainda a olham porque você ainda não se tornou o opróbrio delas. É assim que funciona a vida. Somos o que podemos e somos o que podemos oferecer e a aparência que podemos mostrar. Pense com carinho, minha querida, afinal você não está tirando nada a ninguém. Muito pelo contrário. E está dando um pequeno consolo àqueles que precisam, disse a mulher, fazendo ares de zombaria e seguindo em frente. Vamos ficar por aqui hoje, meus amores. Entretanto, haverá mais. E mais, eu penso que em dois videozinhos terminamos esta nossa historinha, ok? Vou-me despedir, beijinhos no coração. Se gostarem deste tipo de conteúdos, partilhem. Se não subscreveram o canal, subscrevam. Beijinhos no coração.